Estamos chegando ao final desse trabalho, agradecido a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra essa poderosa que tem poder para salvar o mundo inteiro. Se o mundo inteiro quisesse ser salvo por essa palavra ela tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas os homens vivendo sobre a face da terra, eles não conseguem perceber a grandeza dessa oportunidade, dessa palavra que lhes é oferecida. Por isso, os homens vão se baseando naquilo que os olhos veem, naquilo que eles entendem, mas não procuram conhecer mais sobre um Deus, o Deus do impossível, o Deus que criou grandes coisas. Quando nós olhamos para a dimensão da criação do sol, das estrelas, da lua, o tamanho da terra, a grandeza dos mares, os animais, todas essas coisas mostram para nós que existe um Deus criador, que não só criou, mas que gere tudo isso com uma grandeza e uma sabedoria que jamais nós conseguiremos entender tudo aquilo que Ele faz. Porque só pelo que Ele criou, já mostra que a grandeza dEle é inexplicável, é insondável, o tamanho dEle é incalculável, mas ainda assim, esse Deus, sendo tão grande, com tanto poder, a Bíblia fala que esse Deus criou a terra, criou o homem, colocou o homem na terra, e deu ao homem uma função de lavrar e cuidar do jardim que era a terra. Mas a Bíblia diz que o diabo enganou o homem, através do diabo enganar o homem, o pecado entrou na terra, e junto com o pecado entrou os males, entrou as consequências dos males, e por isso o homem passou a sofrer as consequências dos males que entrou através do pecado, porque o homem acabou sendo enganado pelo diabo, fazendo uma aliança com o diabo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é esse Cristo Jesus que nós estamos anunciando, porque a Bíblia fala que mesmo Deus sendo grande e não precisando de nós para nada, Deus não precisa de você para nada. Em 7 milhões de pessoas que existem na face da terra neste momento, você é só mais um. Você não faz diferença se você tiver êxito ou se você tiver derrota. Mas a Bíblia fala que mesmo nessa perspectiva, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o melhor que Ele tinha, para morrer na cruz do Calvário, para mostrar para os homens que Ele trazia uma mensagem de salvação, traga do céu. E Ele veio, nasceu, pregou esse Evangelho, e o homem recebeu Ele mal, pendurou Ele naquela cruz, e por essa palavra Ele morreu. Mas não ficou por aí. Se Ele tivesse só morrido, qualquer um poderia morrer falando o que estivesse falando. Qualquer um, tantas pessoas que morreram por apresentar alguma coisa diferente nessa terra. Quantas pessoas morreram por apresentar uma ideologia diferente, por apresentar algo de novo que a terra não aceitou? Mas com Jesus Cristo foi diferente, porque Jesus Cristo, Ele morreu pela palavra que Ele pregou, mas Ele também ressuscitou pela palavra que Ele pregou. E quando Ele ressuscitou para que os homens entendessem que os homens tiveram a oportunidade de matá-lo pelo que Ele pregou, mas que Ele trazia do céu uma mensagem que não estava ao alcance dos homens anular essa mensagem. E essa mensagem que Ele trouxe é que Ele veio de lá, e que lá está sendo preparado um local para levar os homens que creem nele para este local, para viver com Ele eternamente. E aí Jesus Cristo, Ele disse para os homens: olha, a terra é um campo de batalha. Entre linhas a mensagem dele passa isso resumidamente: a terra é um campo de batalha, e você está nesse campo de batalha, aonde os que vencerem herdarão a vida eterna. E como vencer? Aquele que vence o mundo, aquele que vence o pecado, é aquele que tem o Espírito de Deus, porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele consegue entender as coisas espirituais. E como ter o Espírito de Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele enviou o Seu Filho trazendo a salvação para os homens. Jesus Cristo trouxe a Sua palavra e Ele deixou também registrado: quem crê nessa palavra com o seu coração e com a sua boca confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse vai receber a salvação na sua vida. Por isso esse evangelho que nós estamos pregando, ele é carregado do poder de Deus. Se eu estivesse aqui nesse momento falando uma bela poesia de um poeta famoso, explanando aqui, quem sabe, a literatura de um escritor famoso, contando ou cantando as letras de uma música de um cantor famoso, essas coisas, por mais que pudesse mexer no sentimento do homem, ficaria por aí. Mas o evangelho, ele só não mexe só no sentimento do homem. O evangelho, ele mexe no coração do homem. O evangelho, ele mexe na história do homem. O evangelho, ele mexe na vida do homem. O evangelho, ele mexe na saúde do homem. O evangelho, ele mexe no caráter do homem. E depois, por fim, ainda permite que a pessoa alcance a vida eterna. Sabe por quê? Porque por maior e mais nobre que seja o tratado que o homem fizer aqui nessa terra, pode ser com a ONU, pode ser com a União Europeia, pode ser com o Mercosul, pode ser com quem for, por mais que seja nobre e grande, esse tratado, ele fica aqui nessa terra, mas o evangelho, ele tem o poder de Deus. E esse poder que a Bíblia fala que quando o homem recebe o evangelho, quando ele recebe Jesus Cristo na sua vida, a Bíblia diz que os pecados dele são perdoados. Você já pensou que grandeza? Porque quando você peca, Deus registra tudo lá em cima. E quem é o homem que poderá mexer no livro de Deus para tirar aquilo que você já deixou registrado lá? Quem é o homem que poderá subir acima das nuvens para apagar no livro de Deus os pecados que ele cometeu? Mas o evangelho tem esse poder. O evangelho tem esse poder. Certa vez, eles trouxeram um paralítico e colocaram aquele paralítico diante de Jesus. E ali Jesus olhou para aquele paralítico e disse para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. E aí eles, ao olhar para Jesus, para aquela situação, começaram a razoar nos seus corações e dizer para uns para com os outros: quem é esse que pode perdoar pecado? Quem é esse que pode perdoar pecado? Aí Jesus Cristo disse para eles assim: ó, eu vou mostrar para vocês quem sou eu que pode perdoar pecado. Para mostrar para vocês que o que eu estou falando aqui está sendo confirmado para lá em cima. Aí ele disse ao paralítico: levanta e anda. O paralítico levantou e andou. E Jesus Cristo, ele deu todas as provas, informações necessárias para o homem crer e entender que ele veio do céu e que ele tem poder para perdoar os pecados dos homens enquanto os homens estão aqui na terra. Um político, por mais influência que ele tenha, ele não pode perdoar os seus pecados. Quantas pessoas que estão andando, às vezes, com uma carga de pecado nas costas, e o diabo, ele vai colocando uma carga nas costas da pessoa, e sem a pessoa perceber, ele vai carregando um fardo pesado do pecado. Mas quando ele aceita Jesus, ele tem uma sensação de leveza tão grande. Sabe por quê? Porque o fardo do pecado é tirado das costas do homem. Certa vez, um dia nós postamos um vídeo de uma pregação, e aí depois uma pessoa comentou aquele vídeo que nós postamos, e ele disse: olha, meu irmão, eu quero testemunhar para vocês o que aconteceu na minha vida. Um dia eu estava viciado nos jogos a ponto que eu ficava 24 horas jogando, e aquilo ali foi criando uma situação que eu perdi a minha esposa, perdi a minha filhinha, porque eu já não trabalhava mais. Eu estava viciado no jogo, que eu não conseguia nem sair de dentro do meu quarto. Mas um dia, no intervalo daqueles em que a gente para tomar um café, eu resolvi abrir a internet e encontrei um vídeo de uma mensagem que o senhor estava pregando. E naquele dia, quando eu comecei a ouvir aquela mensagem, de repente caiu como que dos meus olhos uma escama, e eu comecei a perceber o que eu estou fazendo da minha vida.
o que o rumo da minha vida está tomando. A partir daquele momento, ele diz que através da exposição da palavra, o Espírito convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A partir daquele momento ele levantou, quebrou aqueles jogos todos e procurou a esposa, reconciliou com a esposa, procurou uma igreja e hoje ele é um servo de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus abriu o entendimento dele. O homem que não ouve a palavra de Deus é um cego espiritual. O homem que não ouve a palavra de Deus, ele está indo para o inferno, sem perceber que o inferno está mais à frente. Mas a palavra de Deus, ela vem como uma flecha no coração do homem, convidando o homem para ser salvo. E hoje nós estamos aqui anunciando essa palavra, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Toda pessoa que trabalha, no final do mês, ele tem um salário a receber. Mas a Bíblia diz que para aquele que peca enquanto está nessa vida, ou que vive numa vida de pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, Jesus não espera que você não peca. Ele não espera isso. Mas Ele espera que você reconheça Ele como seu Salvador e que você recorra a Ele para que o sangue dele te purifique de todo o pecado. Porque diz Ele, se andar na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, se tem alguém que ouviu ou está ouvindo essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus, este é o momento. Ninguém garante que você terá outra oportunidade. Nesse momento Jesus te chama, mesmo diante de um simples e humildes pregadores, nós estamos de posse da palavra que pode te salvar. Palavra essa que muitas pessoas, ao encontrar essa palavra, reconheceram Jesus como Salvador e entregaram a tua vida para Jesus. Eu pergunto, tem alguém que ouviu ou que está ouvindo essa palavra e que deseja entregar a sua vida para Jesus? Hoje aqui já 3 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Você pode ser o próximo. Glória a Deus. Tem alguém que está ouvindo essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus? Hoje a oportunidade está passando por você. Hoje no caminho do inferno, Jesus colocou uma cruz no teu caminho para te oferecer a salvação. Tem alguém que deseja entregar a tua vida para Jesus? Vem até cá que nós vamos orar por você, crendo que Jesus vai perdoar os teus pecados, crendo que Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida, crendo que Deus vai mudar a tua história, crendo que você vai nascer de novo, crendo que você será um novo homem, crendo que você será uma nova mulher, crendo que Deus vai organizar a sua vida, crendo que Deus vai estruturar a tua família, crendo que por fim você vai ter a vida eterna. Tem alguém que deseja entregar a tua vida para Jesus? Hoje é o dia. Jesus te chama, Jesus te convida. Venha a Cristo enquanto é tempo. Hoje Cristo quer te salvar. Hoje Cristo está lançando essa palavra porque Ele deseja te salvar. A Bíblia fala que o inferno, ele foi feito para o diabo e teus anjos. O homem vai para lá porque cede ao engano de Satanás. Hoje Jesus Cristo quer te salvar. Tem alguém que deseja entregar a tua vida para Jesus? Não deixe para amanhã. Hoje Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Nós vamos neste momento terminar esse trabalho. Vamos fazer uma oração para todo esse bairro, para todas as famílias desse bairro e para todas as pessoas que nos ouviram ou que estão nos ouvindo. E se você quiser receber essa palavra no teu coração, ou vem aqui que nós vamos orar para você, ou você é convidado a participar amanhã, num culto que teremos ali na igreja, Rua Bartolomeu Dias, Armazém, aqui no Catujal, lá em cima. Amanhã às 11 horas, teremos lá um grande culto, certo de que Jesus estará presente e você é um convidado especial para estar nesse culto. Oremos então, agradecido a Deus. Senhor Deus, eterno Pai celestial, neste momento, ó Deus, pela tua bondade, a tua graça e tua misericórdia,